Fala, meu lindo! Minha linda! Meu Deus do céu! Nós estamos em Jundiaí. Esse é o Mentoria de Vida, toda quinta-feira, 7 horas da manhã. Uma palavra diferente, uma palavra direta sobre um problema direto para ajudar você a direcionar coisas importantes da sua vida. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, você tem o Mentoria de Vida. Segunda-feira, você sempre tem uma mensagem dos céus para você também, aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo. Quando você curte, você faz com que a mensagem vá mais longe. Então, curte, comenta, compartilha. E essa palavra eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E agora, eu quero te convidar também a fazer parte da nossa comunidade Mentoria de Vida. Lá na comunidade é um grupo de WhatsApp. Você vai ser lembrado de toda segunda, de toda quinta. Eu prometo que a gente não vai incomodar você, mas quando precisar, a gente vai ajudar você a ir mais longe, a edificar a sua vida, a você estar mais perto de Jesus. Amém? Então aqui na descrição do vídeo tem um link do grupo. É só você entrar e fique em paz. A gente não incomoda, a gente não fica mandando figurinha. Bom dia, tá bom? Então entra no grupo. E agora eu quero convidar você a ir para a mensagem. Ai, ai. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 9, diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Amém? Veja comigo exatamente o que a gente leu. Olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte: que nós fazemos os planos, mas é o Senhor que direciona os passos. Você acha que o fato de Deus direcionar os passos, isso faz com que a gente perca o direito de fazer o nosso planejamento? Sim ou não? Não? Bom. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim dele é a morte. Então veja, você está disposto a fazer um plano e descobrir que no fim o seu plano estava errado? Sim ou não? Tá vendo? Dá um pouquinho de dúvida, não dá? A gente já fica assim, será que vale a pena mesmo? Porque vai que dá errado. Vai que dá errado. Então não é melhor deixar que Deus planeje? Cuidado para não dar confusão agora. Cuidado. Será que não é melhor então a gente colocar tudo na mão de Deus e deixar Ele resolver todas as coisas? Um pouco dividido a votação. Alguém disse, vai, é isso aí mesmo. Deixa com o papi. Ele resolve. E alguém está dizendo, não, a gente tem que fazer planejamento. Então, deixa eu dizer para você o que o texto diz. Vamos de novo. Do homem são as preparações. Então fala para quem está perto de você: a tua parte é planejar, mesmo que dê tudo errado no final. Complicado, não é? Porque nós estamos vivendo um tempo estranho. O tempo estranho que a gente está vivendo é o tempo de quem não se posiciona para aquilo que quer viver. O tempo que a gente está vivendo é um tempo assim: nossa, eu quero prosperar na vida, mas não faz nada. Eu quero casar, mas não faz nada. Não se move, deita e fala, o Senhor vai mandar aqui. Ah, o Senhor vai mandar aqui, o Senhor vai mandar nada. Fala pro irmãozinho, vai mandar nada. Você vai ter que caçar, você vai ter que ir atrás.
Você vai ter que mandar uma mensagem no direct, você vai ter que se expor, você vai ter que passar vergonha. Fala, você vai ter que fazer. Deus não vai mandar nada. Fala, raio só cai do céu. Na vida a gente resolve criando planejamento. Não adianta, meu lindo, se você for apenas alguém que espera as coisas acontecerem, você não vai viver nada. A Bíblia diz que aquele que fica olhando o vento não irá colher absolutamente nada. Quem fica esperando não vai acontecer. Eu vou te falar uma parada que é uma coisa da minha cabeça, talvez. Mas eu me lembro que essa inquietação, ela nasceu dentro de mim no começo da vida. O começo da minha vida foi muito difícil. E quando eu digo muito difícil, por conta da minha casa, da minha família, eu ouvi muitas palavras de maldição durante muito tempo. Eu tinha um negócio comigo de que eu precisava provar para mim que tudo aquilo que eu ouvia era mentira. Mais do que saber que era mentira, eu queria ver com o meu olho que aquilo ali não tinha poder sobre mim. É uma coisa que parece engraçado para alguém, mas eu me lembro de coisas simples, como por exemplo, na tua casa não vai ter ar-condicionado. Sabe aquela parada? Eu vou ser mais claro. Um dia eu falei pro meu pai, por que você não coloca um ar-condicionado na nossa casa? E meu pai falou, a gente nunca vai ter ar-condicionado. E eu coloquei na minha cabeça, um dia... Eu falei assim, irmão, um dia eu vou ter uma casa e eu vou ter ar-condicionado na minha casa. E se der para colocar no banheiro, eu vou colocar no banheiro. Nem precisa, mas eu tava com esse negócio na cabeça. E esse é um negócio que Deus se agrada. Deus se agrada de gente inquieta. Deus se agrada de gente que se posiciona na vida. Deus se agrada com gente que se move, mesmo que tudo diga ao contrário. Eu vou te falar uma parada interessante. O nosso tempo é um tempo de pessoas que aparentemente estão esperando as coisas caírem do céu. Os homens não estão mais tão homens. A minha impressão é que aconteceu um problema na nossa genética. Os homens estranhos. Quem tem mais de 30, você está em extinção, amado. Valoriza o passe. Estou falando sério, minha linda. Se você casou com 30 plus, valoriza. Esses homens aí são os homens que pegaram o sol e não passavam protetor solar. Uns homens brutos. Fala amém, irmão. Fala amém, me ajuda. Entendeu? É uns homens que sabem bater uma laje. Entendeu? É uns homens que sabem fazer um concreto. É uns homens que sabem fazer uma linha de tijolo no plumo. Entendeu? É uns homens que instalam pia. Entendeu? É uns homens. É macho. Meio perigoso. Os homens que você fala, eita, mexe não. Mas hoje você viu que tem uns homens. Nossa. Ah não, tem um marido de aluguel agora. Não, irmão, contrata os maridos de aluguel, mas você tem que pelo menos ter a noção do que está acontecendo lá, irmão. Você tem que saber pelo menos a chave Phillips o que é. A chave Phillips, não sei quem é o irmão Felipe. Você precisa saber de algumas coisas. Então o que eu estou falando para você é, me parece que a gente virou uma geração passiva, aonde está dependendo de todo mundo, aonde a gente está dependendo, porque tem que ter alguma coisa, porque tem que conspirar tudo a favor. Não, irmão, a gente tem que voltar a ser parte de uma geração que nada conspirava a favor e a gente lutava contra o vento contrário. A gente se levantava e dizia, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou fazer mesmo que não está dando certo para ninguém. Eu vou empreender, eu vou cuidar da minha casa, eu vou casar, eu vou ter filho. É coisa de posicionamento. Deus não vai mandar nada do céu para você. Então os homens nossos aqui, nossa galera aqui dos 30, talvez essa mensagem não é para vocês. Ou é? Porque tem uns 30 com ascendente em 23. Entendeu? E precisam ter trabalhado. Eu não estou falando agora só de homem, eu estou falando de mulheres também. De mulheres que foram engolidas por um discurso mentiroso, que perderam o sacerdócio da casa sobre os filhos, que perderam a essência feminina, que tentaram de uma maneira errada e se frustraram. E agora de repente me parece que a gente não está mais fazendo plano para o futuro, porque meio que tudo que acontecer está valendo. A gente vai vivendo, vai sobrevivendo, e parece que os nossos sonhos foram encurtados, e a gente vai perdendo a essência que torna a gente um caçador, que torna a gente alguém que se levanta e se posiciona.
Como eu disse para você no começo, quando eu olho para a Bíblia, eu olho, por exemplo, Neemias. Deus chamou ele para dizer: Neemias, constrói os muros, reconstrói os muros. O que Neemias faz? Neemias faz um plano. Neemias chama a galera, cria uma estratégia, dá um prazo, vai para cima, resolve. A gente tem que ter pessoas que Deus tem um plano para a gente? Tem, mas eu quero fazer o que é a minha parte. Eu vou fazer aquilo que está na minha disposição. Eu vou bater a cabeça, eu vou correr, porque eu sei que Deus vai direcionar os meus passos, mas eu não vou ficar parado. Deus não direciona passo de quem está parado. Deus direciona os passos de quem está andando. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Deus não direciona os passos daqueles que estão parados. Quem está parado, você vira para um lado, para o outro, mas não vai para lugar nenhum. Agora quem está andando, Deus direciona os passos. Deus vai aplumando a caminhada. Deus vai direcionando o destino. Deus vai apontando o futuro, e você vai caminhando, tropeçando e levantando. Você vai caminhando, sofrendo, mas se recuperando. E quando você vê, você está vivendo o centro da vontade de Deus, porque você não parou, você não desanimou, você não desistiu. Você ergueu a cabeça e foi até o final. Ou seja, não adianta nada achar que Deus tem um plano extraordinário e ficar parado na vida que você vive. Está na hora de a gente ficar inquieto. Está na hora de a gente se incomodar com a vida e dizer: eu quero alguma coisa melhor. E não é sobre sacrificar prioridades, é sobre se levantar como uma mulher e um homem de Deus que quer viver o maior plano de Deus para essa terra. É alguém que quer exercer governo e liderança sobre tudo e sobre toda a realidade construída. É levantar de verdade. E eu vou falar uma coisa para você, meu lindo. A gente precisa colocar isso no coração dos nossos filhos agora. Se você quer, constrói o caminho para chegar até o lugar. Se a gente dá tudo, se a gente fazer tudo, os nossos filhos não saberão o desafio de absolutamente nada. É importante cair de bicicleta, tira as rodinhas logo. É importante o raladinho. É importante passar dor de cabeça. É importante se frustrar. A gente está protegendo a geração que vem, que daqui a pouco vai estar tudo parado assim, entendeu? Vai fazer o quê? Não, irmão, levanta, sacode a poeira. Não fica acomodado na vida que você está, não. Eu quero viver algo melhor. Eu quero poder trabalhar mais rápido. Eu quero ganhar tempo para os meus filhos. Eu quero gerir meu tempo. E isso é posicionamento. Então não adianta: Deus tem um plano comigo. Qual é? Não sei. Não, Deus vai fazer. Vai fazer o quê? Não sei também. Você está fazendo o quê? Eu estou esperando, eu estou só aguardando. O maná vai cair do céu. Não, lindo, o maná caiu do céu só quando o povo estava perdido. Quando o povo chegou na terra prometida, eles tiveram que plantar, tiveram que esperar a colheita, tiveram que olhar para o céu para ver a estação perfeita para plantar. Não adianta. Se você quiser viver com a comida caindo do céu, se muda para o deserto. Mas eu não quero viver a vida toda no deserto, não, meu lindo. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu quero ir para a terra prometida. E aí Deus está falando que é a terra prometida, então aprende a plantar rápido. Aprende a olhar as estações e tomar as decisões certas e sábias. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque é direcionamento, é inquietação, é colocar dentro de você um negócio assim: nossa, deixa eu olhar minha vida aqui. Mesmo carro há 20 anos, mesmo jeito de falar há 10, nunca mudou, ainda fala as mesmas coisas, problema, não evolui. Já viu? Tem gente que não evolui. Você passa 10 anos, a pessoa ainda está no mesmo assunto, ela ainda está na mesma realidade, ela ainda está reclamando dos mesmos problemas, e para ela você diz: nossa, que vida boa. Não é boa nada, irmão, vida sofrida. E você acha que é bom, mas você está errado. Essa é uma vida estagnada. A gente não foi feito para estagnar. Quem estagna amolece e fica perdido no tempo. Sabe qual que é a coisa da nossa vida que a gente só descobre quando o tempo passa? É quando a gente olha para trás e a força e a energia que a gente tinha já não tem mais, e não dá mais tempo de tomar decisões ousadas que nos levariam para um outro nível. É quem deveria ter estudado na hora certa e não estudou. É quem deveria ter pedido demissão e corrido para outro trabalho e não correu. É quem deveria ter se posicionado e tomado uma decisão clara e não tomou a decisão. Então o tempo passou e disse: poxa, agora é tarde demais. É verdade, é tarde demais. E aí? Vai fazer o quê quando a vida passar? Vou falar um negócio que aconteceu comigo. Quando eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade. Qual que é a idade que a gente vai para a quinta série? 10 anos? Bom, quando eu tinha 9 anos, então eu estava na quarta série e vi uma propaganda de televisão. O pau estava torando lá em casa, irmão. O pau estava torando, briga, confusão, palavra de maldição, só treta. E eu estou assistindo a propaganda eleitoral. Amém. E estou olhando que na minha cidade tinha um colégio que tinha ganhado um prêmio de melhor colégio municipal do Brasil. Isso eu acho que eu nunca contei na minha vida para ninguém. Pelo menos publicamente, para as pessoas, amigos perto, já contei. Foi para minha mãe, obviamente. Falei: mãe, tem
um colégio na nossa cidade que ganhou como o melhor colégio público do Brasil, mãe. A minha mãe, com interesse maravilhoso. Deus mudou minha mãe, estou falando que Jesus já mudou o coraçãozinho dela. Mas ela falou, não vale a pena não. Mãe, é gratuito, mãe. Não, tem que ir lá, pegar a fila de madrugada e não sei o quê. Deu 1 milhão de desculpa e não foi. Irmão, eu dormi com aquele negócio atravessado na barriga aqui, ó. Eu estudava de manhã. Quando acabou a aula, eu falei, sabe de uma quê? Era final do ano, já dezembro. Peguei a bicicletinha e falei, eu vou lá no colégio. Era um colégio que dava uns 15 minutos de bicicleta da minha casa. Pá, bicicletinha, pá. Fui lá no colégio. Cheguei no colégio, o guarda, portão fechado, falou, tudo bom, menino? Tudo bem. O que você quer? Eu falei, vim estudar aqui. Aí o guarda falou, mas você é matriculado? Eu falei, não, quero me matricular. Ele falou, não, mas é a tua mãe que tem que fazer. Eu falei, pois é, minha mãe falou que se você quiser para eu dar um jeito. Minha mãe não falou nada disso, mas eu entendi. Isso é maravilhoso. Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Então calma aí que eu vou chamar a supervisora do colégio. Me lembro do nome dela, Dona Vânia. Dona Vânia, I love you. Dona Vânia veio. Oi moço, tudo bem, tudo bem. O que você quer? Quero estudar aqui. Ela falou, é a sua mãe? Pois é, minha mãe falou que se eu quiser para eu dar um jeito. A sua mãe falou isso para você? Falou. Então peraí, vem cá, a Dona Zeca, diretora do colégio. Irmão, no primeiro dia eu conheci a nata do colégio. Irmão, quem se posiciona arruma confusão, mas vive os milagres extraordinários. Eu posso dizer que no dia que eu entrei no colégio, eu já estava na sala da diretora. Ou seja, parece que está dando errado, mas está dando certo. Irmão, eu estava na sala da diretora. A Dona Zeca olhou para mim, menino lindo. Irmão, eu demorei para crescer. Eu era baixinho, eu tive um estirão de crescimento com 14 para 15 anos. Então eu era um tisquinho, orelhudinho, a orelha já tinha o tamanho de agora, com a cabecinha desse tamanhinho. Eu acho que ela olhou para mim pelo tadinho dele. Esse menino deve apanhar muito. E aí ela olhou para mim e falou assim, mas como assim a sua mãe falou isso? Eu falei, minha mãe não quis vir. E eu quero estudar aqui. Ela falou, então a vaga é tua, não tem nem vaga. A gente vai dar uma vaga para você, mas primeiro dia de aula tua mãe tem que estar aqui. Falei, eita, não sei se eu comemoro, o que eu faço? Irmão, fui para casa, não falei nada para minha mãe, falei só para minha mãe perto de começar as aulas. Falei, mãe, eu comecei e consegui a vaga no outro colégio. Só que tem um negócio, a mãe tem que ir junto no primeiro dia. Ai, que maravilha, minha mãe foi. Irmão, tava uma gangue esperando ela para brigar com ela na porta do colégio. Ela chegou, a diretora levou ela para dentro da sala e deu uma lição de moral eterna na minha mãe. Como que o teu filho quer trabalho, quer estudar num colégio melhor e sendo de graça a senhora não fez o mínimo? E aí, irmão, a culpa nunca foi da minha mãe. Só que o resultado de viver aquilo foi de alguém que não ficou inquieto. Então, lindo, a gente tem que caminhar, mas Deus é quem vai direcionar os nossos passos. É Deus que vai fazer as coisas acontecerem, entende? Mas se a gente não se posicionar, não acontece. Não acontece, não adianta. Você quer viver uma vida melhor, você vai ter que fazer algumas loucuras enquanto dá tempo. Você vai ter que planejar coisas e vai ter que tomar decisões ousadas. Não adianta. Se você quer viver uma vida comum, seja comum. Agora, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que se posicionar. Irmão, para acabar, minha mãe sem emprego, não sei quantos anos sem emprego. Minha mãe trabalhou no banco durante 10 anos. Eu tinha uma na minha memória, mamãe trabalha no banco. Fui com a minha mãe na Caixa Econômica, minha mãe reclamando no carro comigo, no carro não, na bicicleta, que não conseguia trabalho, que não sei o quê. E eu tô aqui na cabeça, eu vou fazer um negócio hoje então. Cheguei no banco com a minha mãe estava lá esperando no caixa, eu saí de perto dela e fui lá na mesa da gerente. Falei, oi senhora, tudo bem? Imagina, irmão, eu tinha 12 anos. Falei, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Pois é, minha mãe precisa de emprego. Eu tô falando uma coisa para você, eu tô dando um testemunho pessoal, e não é para mostrar, nossa, que garoto ousado. Não, irmão, que menino doido. Sem juízo, mas tem coisa que só vive com quem toma decisões ousadas e se posiciona para viver a vontade de Deus. Eu falei para ela, Etienne, era o nome dela, Etienne, Dona Etienne. Eu falei, minha mãe, ela trabalhou em banco 10 anos já. Ela falou, sério? Só que aqui só entra concursado. Eu falei, sério, mas não tem algum tipo de vaga que dê para ela? Ela falou, olha, eu acho que abriu uma vaga na terceirizada do banco. Falei, pois então eu vou trazer o currículo da minha mãe. Irmão, fui na minha mãe e falei, mãe, consegui um trabalho para mãe. Minha mãe falou assim, como assim? Falei, vem cá mãe, levei ela lá na mesa da Etienne. Falei, olha aqui ó, é a minha mãe. Essa mulher trabalha muito, sinistra. Isso aqui não erra a conta. Irmão, consegui um emprego para minha mãe num lugar totalmente
Sabe, não foi feito para aquilo, não era aquele momento. Mas é só isso que eu quero que você entenda. A nossa geração precisa tomar um posicionamento para viver aquilo que Deus tem para a gente. Se você não se posicionar, você não vai viver o extraordinário. Eu só quero colocar um ânimo em você agora, dizendo para você, meu lindo, não existe nada impossível para aqueles que se levantam na presença de Deus e diz: Senhor, eu quero viver algo a mais, eu quero ir além, eu quero viver algo sobrenatural. Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Deus só vai dizer uma coisa para você: levanta e sai da onde você está. Sai da onde você está, levanta, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Se você ficar parado, você não vai viver o sobrenatural e acabou. E aí, meu lindo, acabou. Só vai ter testemunho daqui a um ano quem tomar uma decisão agora de dizer: vou fazer algo que eu nunca fiz. Vou me posicionar onde eu não me posicionei até então. Eu vou me envolver em direção ao sobrenatural. O que você quer para a sua vida? Ah, eu quero isso aqui. Então, constrói o caminho. Mesmo que no meio você vai dar ali com a cara com os burros na água. Mesmo que no meio você vai decidir que talvez você estava errado. Mas se você ficar parado, você não vai viver milagre nenhum. Eu vou falar uma coisa que parece doideira, mas é verdade. A gente só vê pessoas prosperarem, e essas pessoas que prosperam, elas nunca são normal. Não existe testemunho de gente que prosperou normal, lindo. Confia em mim. Gente que é muito... Eu vou falar uma coisa. Normalmente, os que mais dão certo não é a galera da primeira fileira. É a galera da quarta para a última. Entendeu? É a galera que está dando jeito. É aquele cara que saía da escola e ia trabalhar. É aquele que estava dando o seu jeito, estava fazendo coisa, estava plantando, estava tomando direção, estava apanhando de vez em quando, mas estava se movimentando para viver o sobrenatural. Eu não estou falando que o da primeira fileira não consegue. Eu só estou dizendo que, na verdade, a vida não é daqueles que aprendem mais, é aqueles que colocam em prática rápido aquilo que está aprendendo. Resumindo, irmão, termino dizendo: sempre é os louquinhos que se destacam. Sempre tem uma história maluca por trás. Pode ver, irmão, todo mundo que está vivendo algo extraordinário tem uma loucurinha por trás. Fez o que ninguém teve coragem, pediu as contas na hora que ninguém era para pedir conta. Entendeu? Se movimentou de um jeito diferente, orou com ousadia que ninguém tinha coragem. Só vive milagre quem olha no meio da tempestade de Jesus. Eu sei o que está aí mesmo? Aí Jesus, então me chama que eu vou contigo sobre as águas. Irmão, não era dia de andar sobre as águas, era dia de Jesus acalmar a tempestade. Mas quem entende que não dá para ficar parado, vive milagres que nunca ninguém viveu. E ponto, acabou, vou terminar. Jesus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, incrível, top, e o Senhor hoje está sacudindo a nossa estrutura, dizendo: quer viver algo diferente, começa a se direcionar em direção à minha voz e viver aquilo que somente eu tenho para você. Mas se tiver parado, vai viver e morrer parado. Mas se você se levantar, se você se posicionar dizendo: eu não estou satisfeito, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter mais vida com Deus, eu quero fazer coisas que ninguém fez, eu quero ir além da história, eu não quero ser uma história repetida do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, eu quero viver uma história nova. E aí eu estou aqui dizendo para você, então, levanta da onde você está, sacode a poeira e sai andando pelo mundo, que Deus vai direcionar os teus passos e a vontade dele vai acontecer sobre você, em nome de Jesus. Amém.